Agora estaremos lendo o versículo 7, que nos diz a palavra do Senhor. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Queridos irmãos e amigos, eu falarei sobre isto nesta manhã, a formação do homem. O homem não pode se orgulhar, humanamente falando, de nada. Primeiro porque é um ser feito da poeira. É isso que o texto hebraico diz. Afar quer dizer terra fina, quer dizer terra seca, pó, entulho, reboco. O homem é tirado de onde? O homem é tirado dessa poeira. O homem, ele é tirado da terra seca, fina. Ele é tirado de um entulho. Vocês sabem que Deus faz separação de tudo e Ele cria a terra firme, Ele cria os céus, Ele cria tudo. Mas é dessa terra, criada por Deus, da poeira, é do entulho, é do reboco, que o homem é formado. É interessante dizer aqui que o homem é feito do pó. Ele é feito desse afar. A grandeza do homem não está na sua estrutura corpórea. A grandeza do homem está no poder de Deus. Está no detalhe que Deus dá ao seu corpo. Observe que aqui nós temos uma relação de intimidade. Deus, ele está formando. Por isso que a Bíblia diz, e formou o Senhor Deus o homem. Deus aparece aqui como um oleiro que pega o barro, conforme Jeremias 18, e forma um homem desse barro. Então, Deus é o oleiro e o homem é um vaso nas mãos de Deus. Mas Deus começa apanhando o homem do entulho, do barro, do pó, de uma terra seca, da poeira. Então, não tem como que o homem se orgulhar. Todos, brancos, negros, ricos, pobre, amarelo, índio, americano, brasileiro, todos somos formados de um mesmo barro. Nós somos mortais, nós somos simples resto de entulho, poeira, terra seca, fina. Agora, o que vai dar estrutura para esse homem que é pó, que é barro, é o Deus Todo-Poderoso, que dá brilho, que dá glória a esse barro. Deus formou o homem com muita perícia, com muito cuidado, com muito amor. Nós podemos confirmar isso no livro de Salmos, no capítulo 94, versículo 9. Olha o que nos diz a Bíblia. Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá? Então perceba que Deus faz o homem com detalhes. Ele é o oleiro que pega um pedaço de barro e vai dando forma, colocando o nariz, colocando o ouvido, colocando o olho, colocando os dedos das mãos, o dedo dos pés. Imagine Deus criando toda essa estrutura corpórea, 208 ossos. Imagine Deus colocando toda essa estrutura, essa estética para o homem. Então, Deus fez o homem com detalhes. Uma prova disso está também no Salmo 139. Olha o que diz o versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, observem, queridos, que o salmista ele está descrevendo que Deus o formou de modo detalhado, com muita perícia, com muita graça, com muito amor, com muito carinho.
Então aqui é interessante você entender que o homem não é produto do acaso. O homem não foi jogado nesse universo. Aqueles que querem desfazer da Bíblia, da palavra, fazem isto porque não querem crer na Bíblia, mas não tem descrição mais bonita e perfeita para a formação do homem do que o conteúdo da palavra de Deus. Enquanto os liberais, outros lá fora, dizem que o homem é produto de evolução, o homem veio do macaco, o homem é uma explosão, o homem é algo que surge de imediato. A Bíblia mostra que o homem foi criado por Deus. Deus agindo como um oleiro, dando formação e beleza à sua grande obra de arte, a criação do homem. Na formação do homem está presente a soberania divina. Deus o criou pelo seu grande poder e ele fez isso porque ele quis. Quando nós lemos Isaías, capítulo 29, versículo 16, a Bíblia diz: vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. O grande problema é que o homem descarta a soberania divina, o poder grandioso e criador de Deus. Mas Deus cria o homem segundo o seu querer, segundo o seu poder e a sua sabedoria divina. Observe aqui que o arfar da vida do homem, ou seja, a palpitação, o seu arquejar, veio de uma ação direta de Deus. O verbo hebraico, iafá, quer dizer insuflar, encher de gás, ofegar. Então, queridos, Deus está deixando claro que ele fez o homem do pó da terra, da poeira, do entulho. Mas Deus não somente deixou o homem boneco. A Bíblia diz claramente que ele soprou em seus narizes o fôlego da vida. Esse fôlego aqui é o arfá. O arfá é a palpitação. Deus coloca o coração para palpitar. Deus coloca o homem para arquejar. O texto aí é insuflar, ou seja, Deus coloca gás no homem. Deus coloca vida no homem. É interessante nós analisarmos e confirmarmos isto no livro do profeta Jeremias capítulo 4, versículo 31. Porquanto ouço uma voz, como de mulher que está de parto, uma angústia como da que está com dores do primeiro filho, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos dizendo: ó, ai de mim agora, porque a minha alma desmaia diante dos assassinos. Essa expressão ofegante é a mesma que tem conotação com iafá, que quer dizer aí ofegar. Então, Deus é quem dá vida, palpitação, ânimo, gás para o homem. O homem tem força, o homem tem gás, o homem tem vida para o trabalho. Mas o interessante é que Deus não somente dá esse gás, Deus não somente dá essa energia, Deus não somente dá essa força. O texto diz que Deus soprou no seu nariz o fôlego da vida, é o iafá. Mas é interessante nós também atentarmos para outra coisa. Deus, ele transmitiu o fôlego de vida, ou seja, ele doa algo de si mesmo. Deus se transfere para o homem, Deus dá vida ao próprio homem. É aí que nós temos que atentar para a expressão hebraica. Mas vamos analisar Jó capítulo 32, versículo 8. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábio. Então, o homem não somente tem gás, ele não somente tem o iafá, mas ele tem também o Espírito. Ele tem essa lâmpada de Deus. Ele tem essa inspiração do Todo-Poderoso. Certo escritor falou que no ato de Deus transmitir esse fôlego, ele estava doando algo de si. Deus estava dando a sua própria personalidade ao homem. Jesus, na formação espiritual dos seus discípulos, também dá a mesma vida para os seus discípulos.
A Bíblia diz isso no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 22. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então o homem recebe aqui o Espírito de vida. Antes de colocar o homem no seu ambiente natural, Deus lhe deu primeiramente o alento de vida. Aí nós podemos analisar que Deus dá a respiração, que Deus dá o fôlego. Mas o homem não é apenas um ser que respira, ele é um ser que tem vontade, personalidade, individualidade. Ele tem desejo, ele tem sentimento. Por isso ele recebeu o nefesh, que o nefesh aí é a alma. Então o homem, ele tem o alento, ele tem o fôlego, mas o homem tem a alma, que é a parte da sua personalidade. É esse ser que foi criado por Deus e colocado na terra para exaltar o seu nome. Que Deus nos abençoe para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.